Eu acho a culinária italiana uma das mais saborosas do mundo. É muito raro encontrar alguém que não gosta de pizza ou de massas, né? Se eu tivesse que viver à base de uma única gastronomia, seria essa. Hoje a gente vai mergulhar na história da alimentação na Itália, conhecer alguns pratos típicos do país e até curiosidades. Você sabia, por exemplo, que o macarrão não nasceu na Itália? Pois é, eu sou a Bárbara Pereira e esse é o terceiro episódio da temporada Comida como Cultura, um especial do podcast Por Onde Andei. Pelos últimos episódios, a gente já entendeu que em todos os países a história e a alimentação vão evoluindo juntas, elas estão intimamente relacionadas. O mesmo aconteceu com a culinária italiana, que foi evoluindo ao longo dos séculos com as mais variadas alterações sociais e políticas. Inclusive, uma coisa que vale pontuar agora é que a unificação da Itália só foi acontecer em 1861. Então, até essa data, eram vários povos pela região, mas sem estarem sob o nome de Itália. Os primeiros registros que a gente tem da alimentação por ali remontam do século IV a.C. No primeiro episódio dessa série, eu menciono o Arquestratus, que foi, digamos, o primeiro crítico gastronômico. Nas suas anotações, ele falava sobre o uso de ingredientes frescos, que os sabores dos pratos não deveriam ser mascarados por temperos e também dava uma atenção especial para o preparo de peixes. Durante o Império Romano, começaram a aparecer mercados circulares. Então, caravanas do mundo inteiro iam até Roma para trocar e vender produtos e ingredientes. Isso foi muito importante para aumentar a variedade de alimentos à mesa e enriquecer a culinária. Os romanos amavam festejar com a comida. O banquete não era só um momento de convívio social, mas também o local onde se serviam e experimentavam novos pratos. O Império Romano abraçou os sabores e ingredientes de muitas das terras que conquistou. Então, especiarias do Oriente Médio, peixes das margens do Mediterrâneo, cereais do norte da África. A Roma Imperial era o melhor ponto de encontro da culinária de fusão. Já na Idade Média, a região da Sicília era uma colônia árabe. Então, novamente, eles adaptaram os hábitos e gostos exóticos dos seus colonizadores. Temperos e frutas secas eram super comuns. E também foi nessa época que eles começaram a consumir massas. Os árabes que trouxeram a massa desidratada para a Itália, e eles faziam dessa forma porque era mais fácil de transportar e conservar. Ou seja, era ideal para longas viagens marítimas. E olha que curioso, a alimentação italiana dessa época tinha muita influência da religião. Os monges da Itália e de toda a Europa, na verdade, tinham uma dieta restrita só com pão e legumes. De vez em quando rolava um pouco de queijo e de ovo, assim como algumas frutas. A carne era considerada um alimento perigoso. Primeiro, porque a sua produção envolvia um ato de violência, ou seja, a morte de um animal, mas também porque era considerado um alimento que poderia provocar desejos e paixões impuras. Em outras palavras, os cristãos da Idade Média pensavam que a carne podia fazer você perder a castidade com mais facilidade do que uma salada. No final da Idade Média, algumas coisas mudaram e isso foi ditando a alimentação mais uma vez. Então, conforme as pessoas se organizavam em comunidades dentro das cidades, surgiram núcleos produtivos e comerciais. Rolava muita troca de alimentos, ingredientes e a comida voltou até aquela vibe do Império Romano de status, de prazer, de celebração. Um doce muito famoso tem a sua origem nesse período, o sorvete. Ele foi criado em solo siciliano, mas muito baseado na tradição culinária árabe. Os árabes costumavam produzir uma mistura semelhante a um sorvete, feita de açúcar e sucos de frutas. Eles exportaram esse método para a Sicília, já que a região tinha os ingredientes que eles precisavam. Mas foi só lá pelos anos 1600 que o gelato passou a fazer parte das mesas europeias. Entre os séculos 14 e 16, a Europa passou pelo chamado Renascimento. Dá para dizer que foi um período transitório entre a Idade Média e a Idade Moderna e foi marcado por mudanças importantes no pensamento sociocultural. E é claro que isso refletiu na economia, política, religião e alimentação.
O Renascimento foi um período de alterações nos hábitos, então a comida ficou mais refinada, a nobreza passou a seguir algumas regras de etiqueta à mesa, as rotas comerciais foram estabelecidas com mais firmeza, então tinham novos ingredientes. E também puxando um pouco para o meu lado jornalista, a imprensa estava se desenvolvendo rapidamente nessa época, e isso ajudou a impulsionar livros de culinária. Então chefes de cozinha escreviam suas receitas e se espalharam por outros países. Assim como hoje, a comida era o centro cultural da vida na Itália renascentista. Ela marcava feriados religiosos, era o centro das cerimônias de casamentos. Até quando um bebê nascia, amigos e familiares traziam comidas nutritivas e doces para a nova mãe. Nessa época, uma bebida também começou a se popularizar na Europa, o café. Ele era trazido de países árabes por comerciantes italianos. O hábito de tomar café foi associado também a encontros sociais, à música e virou uma tradição. Ok, a gente já falou das massas, que são super tradicionais da Itália, mas e a pizza? Quando que ela surge? Bom, no começo era basicamente um pão que tem origem árabe e chegou na Itália lá pelo século XVIII. Ele era vendido na rua e era bem baratinho, então quem consumia mais eram os mais pobres. Com o tempo, os italianos aprimoraram a receita e foram colocando coberturas em cima dessa massa. Apesar de ser um país bem pequeno, a culinária italiana é influenciada pelas diferenças regionais, posições geográficas e influências de outros povos também. Cada região da Itália possui suas próprias características, mas uma coisa em comum e que se mantém viva desde o Renascimento até os dias de hoje é o caráter social das refeições. Os italianos levam a sério o que a gente pode chamar de slow food. Esse termo foi criado na Itália nos anos 80 e, se a gente for traduzir de maneira literal, seria algo como comida lenta. Mas o que isso significa? A ideia é promover uma maior apreciação da comida, melhorar a qualidade das refeições e uma produção que valorize o produto, o produtor e o meio ambiente. É claramente o oposto do fast food. Então, até hoje, os italianos gostam de reunir a família ao redor da mesa para saborear o resultado de horas de preparação e dedicação para cozinhar os pratos, não só em casa, mas também em restaurantes. Esse foi o terceiro episódio da temporada Comida como Cultura. Se você chegou agora, dá uma passadinha no perfil do Por Onde Andei no seu tocador e escute os outros episódios para aprender mais sobre a relação entre alimentação e história. A gente se vê no próximo episódio, mas enquanto isso você pode me acompanhar no Instagram, @barbara_pereira. Um beijo e até mais!